Vamos mergulhar numa história que acontece em Vilna, na Polônia, em plena Segunda Guerra Mundial. Num lugar onde a vida estava sendo apagada, um grupo de pessoas resolveu arriscar tudo. Mas não era só pela própria sobrevivência. Era por algo que eles achavam que valia a pena morrer: a cultura. Essa frase é de Śmierć Kazerginski, um poeta que é uma das figuras centrais dessa resistência. E olha, ele não estava falando de ouro nem de joias. Ele falava de livros, de poemas, de documentos. Sabe, ele entendeu uma coisa muito profunda. Se a memória de um povo é apagada, o extermínio é completo. Essa é a grande questão que movia cada passo deles. Pensa bem, para os nazistas, aqueles livros eram só papel para queimar, ou, no máximo, material para uma pesquisa bizarra deles. Mas para esses contrabandistas não. Aqueles livros eram a alma de um povo, a promessa de que a história deles não ia terminar em cinzas. Para a gente entender o tamanho do que eles estavam tentando salvar, primeiro a gente precisa ter uma ideia do que eles estavam perdendo. Vilna não era uma cidade qualquer. Por séculos, o lugar era conhecido como a Jerusalém da Lituânia. A vida cultural lá era uma coisa de outro mundo. Tinha o Instituto Ivo, que era simplesmente o maior centro de estudos ídishes do planeta. As ruas respiravam poesia, os teatros encenavam óperas famosas como Carmen e Tosca, tudo em Yiddish. Era um universo intelectual, artístico, vibrante, e era exatamente isso que os nazistas queriam destruir por completo. E bem no meio dessa história toda, a gente encontra o Shirky. E ele não era aquele intelectual fechado numa torre de marfim, não. Ele era um poeta com a malandragem das ruas, um cara carismático, bom de briga e de uma lealdade absurda com os amigos. A energia dele era contagiante, e foi essa mesma energia que ele usou para lutar contra toda aquela escuridão. Mas aí, em junho de 1941, os alemães chegaram. E aquele mundo vibrante começou a ruir. A ordem era muito clara, não era só para aniquilar as pessoas, era para aniquilar a cultura delas também. O custo humano foi catastrófico. Mais de 100 mil judeus da região de Vilna foram assassinados. Muitos deles fuzilados em valas comuns na floresta de Ponar, ali perto da cidade. E no meio desse massacre todo, outra destruição estava acontecendo em paralelo. O que mais choca aqui é a frieza, a burocracia do mal. Não era um bando saqueando tudo de forma caótica. Não. Era uma operação super organizada, liderada pela ERR, uma unidade nazista criada especificamente para isso, para apagar a herança cultural dos judeus. E aqui vem a ironia mais cruel de todas. A RFR forçou os maiores intelectuais judeus de Vilna a se tornarem os curadores da própria destruição. Eles tiveram que usar todo o conhecimento deles para identificar os tesouros mais preciosos, sabendo que ao fazer isso estavam condenando todo o resto a virar fumaça. Mas foi justamente desse ato de humilhação que nasceu uma das resistências mais corajosas que se tem notícia. Eles se recusaram a ser cúmplices. Em vez disso, eles se tornaram salvadores. Essa frase aqui, do Zelig Kalmanovich, um estudioso forçado a trabalhar para a RR, é o ponto de virada. Ele sacou que a luta não era só física. Manter o espírito de pé, se recusar a entrar em desespero, isso já era um ato de desafio. Era uma ordem para resistir com a mente e com a alma. E foi assim que se formou a Brigada do Papel. Pessoas que antes viviam cercadas de livros e documentos, agora se tornaram contrabandistas. Tudo isso operando bem debaixo do nariz dos opressores nazistas. Os métodos que eles usavam, cara, eram geniais e ao mesmo tempo apavorantes. Eles transformavam o próprio corpo em arquivo, sabe? Chegaram a fazer cintas com capas de Torá para amarrar livros no corpo. Cavaram bunkers, as Malinas, para esconder caixas e mais caixas de documentos. Cada pedacinho de papel salvo era uma aposta com a própria vida. Essa frase da Heila Krimsky, uma professora que virou contrabandista, ela arrepia, porque mostra a conexão pessoal que eles sentiam. Não eram só objetos. Quando eles liam aqueles textos, eles estavam mantendo vivas as vozes dos autores, muitos que já tinham sido assassinados. Era como um último ato de comunhão. Mas a história não acaba aí, não. A luta pela cultura e a luta pela vida estavam muito mais conectadas do que se podia imaginar. A resistência cultural estava prestes a encontrar a resistência armada de um jeito surpreendente. Então vamos lá. Dentro do gueto de Vilna existiam dois grandes movimentos de resistência. A Brigada do Papel, com suas armas de papel e tinta, e a FPO, a Organização Partidária Unida, que lutava com armas de fogo e explosivos. Pareciam dois mundos separados, né? Mas na real eles acabaram dependendo um do outro. E o ponto de virada é esse.
Quando a FPO decidiu fazer seu primeiro grande ato de sabotagem, eles precisavam de instruções para construir uma bomba. E onde eles acharam isso? Num manual militar soviético que tinha sido salvo da destruição e contrabandeado pela Brigada do Papel. Salvar um livro salvou vidas e, literalmente, armou a resistência. Essa imagem resume tudo de forma brilhante. No mesmo esconderijo subterrâneo, a herança cultural de um povo e as ferramentas da luta armada estavam ali, lado a lado. Livros e balas, juntos, lutando pela mesma causa, o futuro do povo judeu. A guerra terminou, mas a jornada desses tesouros, essa estava muito longe de acabar. A luta para recuperar tudo foi tão heróica quanto a luta para salvar. Vamos acompanhar essa jornada maluca. Depois da libertação, sobreviventes como o Shmerk voltaram para as ruínas do gueto para desenterrar o que tinham escondido. Só que aí veio a ocupação soviética e a cultura judaica foi reprimida de novo. Um bibliotecário lituano muito corajoso escondeu o que sobrou numa igreja e esse material ficou lá intocado por 40 anos. Só foi redescoberto depois da queda da União Soviética. Essa recuperação foi desesperadora e às vezes de cortar o coração. O Shmerk encontrou páginas do Talmud, um dos textos mais sagrados do judaísmo, sendo usadas como papel de embrulho no mercado. Ele foi tirar satisfação com as vendedoras, não implorando, mas com a fúria de um lutador, e conseguiu recuperar aquelas páginas. Hoje, graças à coragem inacreditável da Brigada do Papel, esses materiais formam coleções essenciais em Nova York, no Ivo que foi reaberto lá, em Israel e na Lituânia. Eles não são só relíquias, sabe? São testemunhas que contam a história de um mundo que se perdeu e são fundamentais para a gente entender o Holocausto. Em um dos documentos que ajudou a salvar, a Rachela Krinsky escreveu essa frase em latim. Era a saudação que os gladiadores romanos davam ao imperador antes de entrar na arena para morrer. Com essa anotação, ela estava dizendo que, mesmo sabendo que provavelmente não ia sobreviver, o ato dela era uma saudação ao futuro, às pessoas que um dia leriam aquelas palavras. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? A Brigada do Papel mostrou que, em tempos de crise, a cultura não é um luxo, é uma linha de vida. A história deles nos força a pensar o que a gente valoriza tanto na nossa própria cultura, na nossa história, na nossa arte, que a gente consideraria essencial para a nossa humanidade, a ponto de arriscar tudo para salvar.